capítulo do livro dos Atos, nós vamos observar que o Espírito Santo trabalhara de maneira extraordinária, dando aí o ponto de partida a partir do capítulo 1, ou por que não dizer a partir do capítulo 2, na igreja primitiva, que chegou até nós, e hoje estamos seguindo, pregando a palavra do Todo-Poderoso para a glória do nome de Jesus. Mas na ocasião, Jesus deixa aí esta informação, ou seja, Jesus deixa esta palavra, esta ordenança, para que eles não se ausentem de Jerusalém, porque eles receberiam a virtude do Espírito Santo. Viria sobre eles a virtude. É tanto que os irmãos vão observar lá no capítulo 24 ainda do livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo 46 ao 49, nós vamos observar que essa instrução, ou por que não dizer, esta orientação de Jesus já era ali desde a sua ressurreição. Jesus tinha acabado de aparecer junto aos discípulos de Emaús, ali no capítulo de número 24, e no versículo 46 ele aparece ali numa reunião dos discípulos ali, dos apóstolos, e a Bíblia diz que ele comeu peixe e ali comeu mel junto com os discípulos, e a Bíblia diz que no versículo 46 ao 49 ele deixa claro: vocês vão ser revestidos de poder, não saiam antes de que realmente vocês sejam. Pode observar que ele vai falar: não se ausente, não saiam de Jerusalém, até vocês serem revestidos de poder. E no versículo de número 8 do capítulo 1 de Atos, chama-me muita atenção, porque aqui ele conclui o texto, por que não dizer, ele conclui o versículo dizendo: vocês vão ser revestidos da virtude, vocês vão receber a virtude. O original, ou por que não dizer, este termo, no original, virtude é dunamis, ou é dunamis, não sei, o pastor vai me corrigir, dunamis, que significa poder real, poder em ação. Então, Jesus estava dizendo aos discípulos: olha, vocês vão receber o poder real, poder em ação. Então, é interessante que o termo é claro, é poder em ação, não é poder para ficar acomodado ou parado. E ele conclui dizendo: vocês vão receber este poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É interessante dizer aos irmãos, e eu gostaria, se posso tematizar a mensagem, uma mensagem muito simples, mas que o Senhor falou no meu coração para pregar-lhes nesta noite, dizendo-lhes: revestidos de poder para um propósito. Glória ao nome de Jesus. Revestidos de poder para um propósito. É óbvio que o Senhor Jesus, quando menciona no versículo de número 8 do capítulo 1, ele deixa claro que existe aí um propósito. Ele deixa explícito que não é apenas receber uma virtude, não é apenas receber um poder real, um poder em ação, não é apenas receber um poder e acomodar-se, ou talvez ficar ali apenas em Jerusalém. Recordo-me, pastor Eduardo, irmãos que me escutam nesta noite, no capítulo de número 10, se não estiver equivocado, no mesmo livro de Atos, a Bíblia diz que o Senhor fala com o centurião Cornélio manda buscar Pedro, e antes que cheguem na casa de Pedro, Pedro teve uma visão. Me chama muita atenção que parece-me que a intenção ainda dos apóstolos, mesmo recebendo esta palavra de Jesus, acredito eu, que a intenção dos apóstolos e os discípulos ainda era manter aquele problema que tinha, que judeu não se misturava com samaritano, que os de Israel não se misturavam com de Samaria e não tinham costume, na verdade, ou por que não dizer, ainda existia uma certa acepção. Diziam que os samaritanos eram impuros, diziam que os que não eram judeus eram impuros, e a Bíblia diz que Deus dá uma visão para Pedro, colocando por terra toda esta objeção, porque parece-me que existia ali uma faixa de Gaza que o evangelho seria limitado apenas ali aos judeus ou aos de Jerusalém, apesar de que Jesus já havia dito:
em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Na ocasião ainda eles estavam limitados a Jerusalém, limitados à sua pátria, limitados àquele local, nada mais. Mas a Bíblia diz que Deus dá uma visão para Pedro. Pedro vê ali uma visão de répteis, cheio, imagine, um monte de sapo, um monte de rã. A Bíblia diz que Jesus, o Senhor, vem um lençol atado junto, cheio de répteis, e o Senhor dá uma ordem para Pedro: mata e come. E ele diz: jamais colocarei coisa impura, jamais comerei coisa impura. O Senhor diz: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Resumindo a história, a Bíblia diz que Pedro foi lá na casa do centurião Cornélio, falou de Jesus, aleluia, o povo foi cheio do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, desceram as águas, o nome do Senhor Jesus começou a ser glorificado entre os gentios e chegou até nós para a glória do nome de Jesus. Hoje eu e você estamos aqui para adorar o nome do Senhor. O evangelho continuou, ou por que não dizer, apesar do ponto de partida ali no capítulo de número 2 de Atos, mas existia ainda uma barreira. Porém, não é aqui que eu quero falar, mas a Bíblia vai dizer que existia um propósito. E eu quero informar que este propósito ainda é vivo. Este propósito ainda é real. Deus não reveste ninguém para ficar apenas, irmão, esquentando o banco, desculpa falar a palavra, ou dando só trabalho para o pastor. Não, 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 não. Deus te revestiu de poder com um propósito. Ele tem um propósito na tua família. Ele tem um propósito no teu ministério. Ele tem um propósito na tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus deixa esta orientação: não se ausentem. E cá entre nós, irmãos, quando Deus decide manifestar o dunamis, quando Deus decide manifestar esta virtude sobre alguém, recordo-me, meus amados e queridos irmãos, que a nossa igreja iniciou-se no Pentecoste, e o propósito do Pentecoste era missionário. É tanto que hoje, com um pouco mais de 100 anos, 109 anos, a nossa igreja somos milhões e milhões de crentes incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Falando apenas do Brasil, hoje a Assembleia de Deus está me enviando missionários para vários lugares do mundo, porque o propósito da virtude é ganhar almas para o reino de Deus. Eu e você não fomos batizados com o Espírito Santo apenas para estar num culto pentecostal como esse. Eu e você não fomos batizados com o Espírito Santo talvez apenas para aparentar para alguém que eu sou batizado. Não, 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 não. Nós fomos revestidos de poder que vem da parte de Jesus Cristo, porque Ele tem um propósito na nossa vida. Eu não sei se você ainda entendeu, mas o Senhor te chamou com um propósito. Um propósito. Oh, recordo-me, e cá entre nós, quando Deus decide chamar alguém, Ele sempre tem este jeito, esta forma de trabalhar. Deus nunca levanta alguém sem receber antes a virtude, sem receber o dunamis.